Bom, então, continuando a correção do vídeo anterior, paramos na questão 19. O que a 19 está querendo aqui, né? Então, ele vai falar que existem as subpopulações dos linfócitos T, são classificadas de acordo com a expressão da molécula de superfície celular, chamadas de CD. Então, CD é uma sigla que vem do inglês de cluster de diferenciação, né? Diferenciação, grupo de diferenciação. Então, esse cluster, né, esses grupos que existem de linfócitos T, existem vários, mas os principais, os mais estudados, os mais utilizados para diagnóstico, né, para entender o funcionamento do sistema imunológico, é o CD8 e o CD4. O CD4, então, ele vai ter a função de ativar células e também tem as subpopulações de regulação. Então, você tem HELP1, HELP2 e HELP17, que são as principais dentro do CD4. Tá? Então, a CD4 ela é considerada uma célula auxiliadora da resposta adquirida, ela que vai ativar as outras células, enfim. Então, CD4 auxiliar, e a CD8 ela tem a ação citotóxica, ou seja, ela vai conseguir eliminar, matar uma outra célula. Tá? 20. Bom, a 20 ela está falando do MHC de classe 1 e MHC de classe 2, tá? Que são os receptores, o complexo de histocompatibilidade molecular. Então, são os receptores de célula que faz com que elas se reconheçam. Basicamente é isso. E aí, tem algumas perguntas aqui relacionadas ao MHC e eu respondi todas aqui, tá? Nesse campo aqui de baixo. Eu botei enfim, né, esse desenho aqui, essa imagem que eu acho que ajuda mais a responder. Então, ali basicamente quer saber, né, o processamento de MHC de classe 1, processamento de MHC de classe 2, quais células eles aparecem, como que eles funcionam, ativa qual tipo de linfócito, tá? Então, primeiro falar do processamento desses MHCs. Então, esses MHCs, eles são montados, né, dentro do maquinário da célula. As células, então, todas elas vão ter complexo de histocompatibilidade, que é o MHC. A diferença é que todas as células elas vão ter o MHC de classe 1 e apenas as células apresentadoras de antígeno vão apresentar o MHC de classe 2, tá? Células nucleadas. As células anucleadas, elas não possuem MHC. Então, por exemplo, os eritrócitos, né, que são células sem núcleo, células anucleadas, não apresentam MHC. Isso é interessante dentro de uma discussão também de rejeição sanguínea, porque o MHC ele vai interferir nesse processo de rejeição, de transplante de órgãos, de sangue. Então, o fato da hemácia, por exemplo, ela não ter MHC, ela facilita. Então, é muito mais fácil você fazer, né, transfusão sanguínea do que fazer um transplante de órgão. Às vezes, pessoas próximas da mesma família, você não tem compatibilidade de órgão, por causa dessa história da MHC, tá? Já a célula sanguínea, basta, né, ter aquela compatibilidade de tipo sanguíneo, que aí você faz sem ter problema, porque a hemácia ela não tem MHC. Então, isso ajuda bastante. Bom, como é que ele vai ser processado, né? Então, o MHC de classe 1, que vai estar presente em todas as células nucleadas, tá? Ele vai receber o antígeno. Então, você tem lá um micro-organismo, né? Um micróbio, que ele foi, enfim, fagocitado, ou ele coloca, enfim, seu ácido nucleico, no caso do exemplo de um vírus, tá? Esse material, ele vai ser processado no citosol, no citoplasma, e aí os peptídeos, eles vão entrar lá no retículo endoplasmático, retículo endoplasmático. E lá no retículo endoplasmático, esse MHC de classe 1 vai se conectar com esse peptídeo, ele vai sair do retículo endoplasmático como uma vesícula e vai lá para a membrana plasmática, na parte da face externa, voltado para o meio extracelular, MHC de classe 1 com o peptídeo que foi lá processado e adaptado, né, inserido nesse MHC de classe 1 lá no retículo endoplasmático, tá?
MHC de classe 2. MHC de classe 2, então, ele está presente nas AP6, nas células apresentadoras de antígeno. Então, aqui a gente tem no esquema, né, a endocitose, o englobamento, então, de um micro-organismo, porque as células AP6, elas são fagócitos. Então, a especialidade delas é o quê? Endocitar algum micro-organismo, processar esse material do micro-organismo e, mais uma vez, colocar lá no peptídeo, né? A gente vai ter diferenças moleculares nesse MHC de classe 1 com MHC de classe 2, MHC 1 e 2, tá? Mas o MHC de classe 2, então, ele vai estar presente apenas nas células apresentadoras de antígeno, que vão vão fagocitar e vão colocar também esse MHC de classe 2 lá na superfície externa da membrana, tá? Para apresentar esse peptídeo, esse antígeno. Qual é a outra diferença entre esses dois MHCs, né? Além dessa diferença molecular e tal. É que o MHC de classe 1, que está em todas as células nucleadas, que tem núcleo, ele vai se conectar com o linfócito TCD8, tá? O linfócito TCD8, ele é aquele que tem uma ação citotóxica. Então, a célula, quando ela está infectada, quando ela está parasitada, quando ela tem algum vírus que entrou, ela vai expressar o MHC de classe 1 com o peptídeo, vai chamar a atenção, então, da CD8. A CD8, ela vai se conectar, perceba, a CD8, ela não se conecta no MHC de classe 2. Então, se a célula quer receber uma ação citotóxica, ela quer uma ação da CD8, ela vai ter que apresentar esse antígeno pela MHC de classe 1, que todo mundo tem, exceto as hemácias, né, que não tem núcleo. Então, todas as células podem ativar, né, a CD8. Vai apresentar via MHC de classe 1, CD8 vai se conectar e vai perceber, tadinha dessa célula, está infectada, a morte é mais suave. Então, vai eliminar essa célula. Já o MHC de classe 2, ele vai estar presente apenas nas AP6, macrófagos, células dendríticas. Qual é o objetivo dessas células? Apresentar um antígeno para o CD4 para estimular uma resposta imunológica, tá? Adaptativa, para estimular uma resposta adquirida. Então, o MHC de classe 2, exposto apenas pelas AP6, ele, quando ele vai vai expressar lá fora, na membrana plasmática, a única célula que vai conseguir se reconectar e se reconhecer é o CD4, o linfócito TCD4, tá? E aí o linfócito TCD4 reconhece esse peptídeo, vai fazer os comandos, né? Vai ativar CD8, vai ativar linfócito B, e aí você tem uma resposta adquirida sendo formada. Bom, então os objetivos são diferentes, né? Então, quando eu quero, se a célula está parasitada, está infectada, ela prefere morrer, ela quer ser eliminada, ela vai mostrar isso pela MHC de classe 1, porque quem se liga nela é o 8. E aí tem uma regrinha básica, né, que ajuda a lembrar, essa conta tem que fechar 8, essa multiplicação tem que dar 8. Então, MHC de classe 1 vai multiplicar com CD8, né? E aí vai formar o 8. MHC de classe 2 vai se multiplicar com CD4 e aí vai formar o produto 8. Então, talvez para algumas pessoas isso ajuda a gravar. Bom, mas o que importa realmente para a imunologia clínica, eu acho que é isso, né? Aonde que está o MHC de classe 2? Nas AP6, que são as células apresentadoras profissionais, macrófagos, células dendríticas, tá? Os linfócitos B também possuem. MHC de classe 1, todas as células nucleares. E aí você vai ter ação de quem? MHC de classe 2 vai ativar o CD4, MHC de classe 1 vai ativar o CD8, tá? 24. Esse linfócito pode ser dividido em subgrupos. Então, no caso, é o CD4. Em subgrupos, e dependendo do tipo de citocina que ele secreta, descreva em qual situação cada uma desses subgrupos deve entrar em ação. Bom, então, o CD4, né, ele é um grupo de linfócitos T que vai ter os seus subgrupos. Os principais, como ele é um T-helper, né, ele é considerado um auxiliador, ele vai ter esses subgrupos nomeados com H e um número.
H de helper, para a gente saber que se trata de um CD4, e um número que foi, sei lá, na ordem de descoberta dessa célula, de estudo, sei lá. E aí a gente tem as principais, que é 1, 2 e 17. Como é que elas vão atuar? Então, o THELP1, TH1, ele vai liberar principalmente as citocinas, vai ser mediado, né, principalmente pela citocina interferon gama. Então, o interferon gama, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai ativar, reforçar as respostas de macrófagos, tá? Defesa de micro-organismos intracelulares, atua nas doenças autoimunes, dano tecidual associado a infecções crônicas. O THELP2, ele vai ter as citocinas, secretar as citocinas interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, vai ativar em mastócitos, né? Então vai ter a ver com doenças alérgicas, euminto, resposta de euminto. Então vai ativar quem? Quais células que ele vai influenciar mais? Mastócitos, né? Que é a célula principal do processo inflamatório, eosinófilo, resposta a eumintos, produção de IgE, né, que é aquela imunoglobulina associada a processos alérgicos, também atua com eosinófilo. E a THELP17 vai secretar interleucina 17, interleucina 22, tá? Que vai estar associado mais a processos inflamatórios. Aqui é preencher o espaço, né? Então, fala sobre a resposta imune. Quando a infecção já estiver terminada, a maioria dos linfócitos T e B sofrem apoptose. Os que sobram, né, eles vão ser guardados como linfócitos de memória, como células de memória, tá? Que podem ser do tipo B e T. Sobrevivem por vários anos no nosso corpo e tal e coisa. E quando tem um próximo contato, né, eles vão se multiplicar e ter uma resposta mais rápida e eficiente. Quando tomamos vacina, elas visam estimular a formativa e formação desses linfócitos no nosso corpo. Por isso, na vacinação, nós entramos em contato com o antígeno, né? Então, a vacina ela vai ser composta com antígeno e o soro vai ser composto com anticorpo, que estimula e ativa os linfócitos e leva à fabricação dessas células. Isso é bem diferente de receber o soro, que serve para tratamento, sendo classificado como imunização passiva. Então, o soro, que já vem um anticorpo pronto, é uma imunização passiva, porque não ativa o nosso sistema imunológico, tá? A gente não vai aprender a produzir anticorpos. Já a vacina, não. Ela é uma imunização ativa, porque ela é composta com antígeno, ela vai ensinar o nosso organismo a produzir os anticorpos, tá? 28. Cite uma estratégia de evasão das bactérias e uma estratégia dos vírus. E por que são estratégias diferentes? Bom, evasão significam mecanismos de fuga do sistema imunológico. Por que a evasão, né? Por que as artimanhas que o vírus usa é diferente das artimanhas que as bactérias usam para poder enganar o nosso sistema imunológico? Bom, primeiro, vamos entender o que é um vírus e o que é uma bactéria, né? Então, aqui nessa imagem é bem legal, porque dá uma ideia para a gente, primeiro, do tamanho, né? Então, veja bem que a gente tem aqui uma célula animal, aqui em roxo, acho que é roxo, azul escuro, sei lá, um pedaço só da célula animal, quando comparada com uma bactéria, e aqui, esse pequenininho aqui, pequenininho, um vírus, tá? Então, primeiro, eles vão ter tamanho bem diferente. Segundo, o vírus, ele não tem célula, ele é material genético envolto por proteína. As bactérias, elas são celulares, né? As bactérias, elas apresentam a sua própria célula. É uma célula mais primitiva, é um procarionte, mas ele possui célula, né? São unicelulares, procariontes, mas têm o seu próprio maquinário celular, conseguem fazer seus processos, né, de respiração, de produção de ATP, reprodução, síntese proteica, as bactérias elas fazem tudo isso, os vírus não. Os vírus eles precisam invadir uma célula para conseguir fazer síntese proteica, se replicar, para fazer tudo. Ele sem célula, ele não consegue fazer nada, tá? Então, o mecanismo de multiplicar e replicar é diferente porque o vírus ele vai invadir uma célula, tá? A bactéria, não, a menos que ela seja fagocitada. Então, primeira coisa, eles têm um processo de infecção, né?
de mecanismos de replicação bem diferentes um do outro. Então, é claro que eles vão ter que bolar coisas, né, estratégias para se evadir, se esquivar do sistema imunológico, que são diferentes. Então, as bactérias, evasão do sistema imunológico, elas apresentam a cápsula, né? A cápsula, ela inibe a fagocitose, ela dificulta o processo de englobamento e também a ativação do sistema complemento, que são aquelas proteínas, né, que ativam. Elas possuem exotoxinas contra leucócitos, né, os fagócitos. Elas se escondem dentro da célula, né? Então, podem fazer esse mecanismo. Moléculas de superfície inibidoras de fagocitose, então elas tentam evitar ao máximo, né, o processo dos fagócitos. Degradação de moléculas do sistema complemento, então a molécula do sistema complemento ela vai degradar, desnaturar essas proteínas. Variação de antígenos, receptores para anticorpos. Então são esses mecanismos, né? Inativar intermediários reativas, impedir a formação de fagolisossomo para escapar deles. Então, assim, o fagolisossomo é um processo de fagocitar, quando faz o fagócito e libera enzimas digestivas, né, do lisossomo. Então, ela consegue inibir esse processo. O vírus, então, ele vai ter uma variação de antígeno, né, ele tem um processo também de mutação muito grande. De maneira geral, os vírus eles conseguem mudar suas conformações, seus sequenciamentos. Infecção latente, então ele consegue ter um ciclo, né, que é chamado de ciclo lisogênico, e aí ele fica quietinho lá, sem chamar muita atenção, tá? Destruição de células, então ele vai destruir essas células, no ciclo lítico, né, ele vai conseguir fazer isso. Interferir no processo de apresentação de antígeno, então as células elas vão, né, colocar esse peptídeo lá na MHC de classe 1 para poder expor, para mostrar, olha, estou infectada por um vírus. Então, alguns, né, não todos, né, porque senão também, enfim, é como se fosse chamado de corrida armamentista, né? Então, ou existe uma coevolução. Então, conforme o sistema imunológico ele vai se desenvolvendo, os micro-organismos vão desenvolvendo também processos de evasão. Então, vão coevoluindo, né? A gente chama isso de corrida armamentista. Então, é um processo de evolução, coevolução, né? Produção de citocinas supressoras de resposta imune, então ele vai produzir citocinas que vão deprimir a imunidade, né, e inibição de apoptose. Tá? A apoptose é a morte programada da célula. 29. O sistema imune não conhece apenas patógenos, mas tudo aquilo que é estranho ao nosso organismo. Por exemplo, uma pessoa precisa de doação de sangue e deve receber um sangue tipo sanguíneo compatível com o seu. Porque senão seus anticorpos vão reagir contra as hemácias estranhas. Quais são os principais antígenos presentes nas hemácias do doador que podem ser reconhecidos por os anticorpos do indivíduo que irá receber o sangue? Tento ilustrar essa situação. Então é o seguinte, dentro do sistema ABO existem outros sistemas, tá? Mas o principal é o ABO. Então, dentro do sistema ABO, que a gente vê tipagem sanguínea, A, B, O, positivo e negativo, a gente vai ter basicamente 3 tipos de antígeno: o antígeno A, o antígeno B e o antígeno RH, que é o fator Rhesus, tá? Que algumas pessoas têm, e aí a gente diz que é positivo, e outras pessoas não têm, e aí a gente diz que é negativo. Bom, então, como seria uma ilustração, né? Então, uma pessoa do tipo A, ela vai ter a hemácia que na superfície da membrana dessa hemácia da pessoa sangue A, ela vai ter o antígeno A. E ela vai ter qual anticorpo? O anti-B, tá? A pessoa do tipo sanguíneo B, ela na sua superfície de hemácia, ela vai ter o antígeno B e no seu soro ela vai ter o anticorpo anti-A. A pessoa AB, ela vai ter os 2 tipos de antígeno, o antígeno A e o antígeno B, e lá no seu soro, ela vai ter qual anticorpo? Nenhum. No que diz respeito ao sistema ABO, ela não vai ter nenhum tipo de anticorpo, tá? A pessoa do tipo sanguíneo O, ela não vai possuir antígeno, nem o antígeno A na hemácia, nem o antígeno B. E lá no seu soro, ela também, por ela não ter, né, nenhum dos 2 antígenos, por ela não reconhecer, ela vai ter anticorpos contra os 2 antígenos, contra o antígeno A e contra o antígeno B. Então, ela vai ter o anti-A e o anti-B. É por isso que, por exemplo, uma pessoa do tipo sanguíneo O, eu não posso pegar e colocar nela uma hemácia do tipo A,
Por quê? O que vai acontecer? Ela vai ter anticorpo contra o antígeno A e vai destruir essas hemácias. Uma pessoa B pode receber o sangue AB? Ah, tem um antígeno B, mas essa hemácia AB também tem um antígeno A. Então, a pessoa B não pode receber o sangue AB. O AB, ele vai ter os dois tipos de antígeno, né? E no caso de ser um AB positivo, ou seja, além de ter o A e o B, ele também tem esse terceiro antígeno, que é o fator RH. Então, a hemácia dele vai ter A, B e RH. Essa pessoa AB positivo, ela pode receber qualquer tipo de sangue. Por quê? Porque ela reconhece o sangue, o antígeno A, reconhece o antígeno B e reconhece o antígeno fator RH. Então, por isso que o AB positivo, ele é o receptor universal. E o O negativo? O O negativo, como é que é a hemácia da pessoa do O negativo? Ela não tem o antígeno A, não tem o B e não tem o RH. Ou seja, é uma hemácia lisa, zero, não tem nada, né? Algumas literaturas falam que é sangue zero. Não tem nada. Então, essa pessoa, ela não vai receber sangue que não seja o dela, porque ela vai ter o anti-A, vai ter o anti-B, vai ter o anti-RH. Porém, ela vai poder doar para todo mundo, né? Vai poder doar esse sangue, essa hemácia para todo mundo. Por isso que o O negativo é o doador universal. AB positivo, receptor universal, tá? E aqui eu acho... Ah, é que eu botei esse quadrinho aqui. E aqui a gente finaliza a correção dessa lista. Espero que tenha sido útil, que ajude.